Olá pessoal, eu sou o Anderson, professor de Geografia. Estou aqui para conversar com vocês acerca do Outubro Rosa. Acredito que a maioria de vocês já conhece o que é o Outubro Rosa, mas para quem não conhece, é o mês da campanha de conscientização e prevenção contra o câncer de mama. A prevenção, obviamente, ela deve acontecer durante todo o ano, mas no mês de outubro há uma intensificação aí, a essa campanha de conscientização. Quando se obtém o diagnóstico precoce, ou seja, no estadiamento inicial da doença, maior é a chance de cura. Por isso, é fundamental essa campanha, principalmente porque ela estimula o autoexame para a identificação precoce de qualquer alteração, nas mamas. Eu trouxe aqui alguns dados da incidência estimada de câncer de mama no Brasil, por região e por estado. Se a gente observar aqui, na região sul, há uma intensidade maior, há uma incidência maior aqui de câncer de mama, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aqui nos estados da região sudeste temos São Paulo e Rio de Janeiro com alta incidência, o estado do Pernambuco na região nordeste. Então a região norte é onde se tem os estados com menor incidência aí, de câncer de mama. A gente observa aqui os 3 estados com maior incidência, é o Rio de Janeiro, 88 mulheres diagnosticadas para cada 100 mil, Rio Grande do Sul 81, estado de São Paulo 68. O câncer de mama, ele é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil. No mundo, a sobrevida média após 5 anos é de 61%. O que isso significa? Após 5 anos do diagnóstico da doença, 61% das mulheres estão vivas. Nos países desenvolvidos, há uma sobrevida maior, de 73%. E nos países em desenvolvimento, que são os países subdesenvolvidos ou emergentes, como nós já estudamos esses conceitos em geografia, a sobrevida é menor, de 57%. Obviamente que a gente pode pensar aí na questão da desigualdade social, da desigualdade socioeconômica do nosso mundo, em que nos países menos desenvolvidos o acesso à saúde é mais difícil, os serviços de saúde não são também tão eficientes. E nos países mais desenvolvidos, com uma maior distribuição de renda, há um maior acesso aí, de maneira geral, aos serviços de saúde e ao diagnóstico precoce, obviamente. Aqui temos um outro mapa sobre o câncer de mama. Ele indica, mulheres de 50 a 69 anos no Brasil e regiões que nunca realizaram a mamografia. Aqui então nós temos os dados por região. Vocês podem observar que na região norte e na região nordeste tem uma porcentagem maior de mulheres nessa faixa etária de 50 a 69 anos que nunca realizaram a mamografia, que é um exame que tem que ser realizado a cada 2 anos nessa faixa etária. Certo? Então, obviamente, a gente pode pensar mais uma vez aqui na questão da desigualdade socioeconômica do nosso país, nas regiões em que há um maior desenvolvimento, que é a região sudeste, a região sul, há uma porcentagem menor de mulheres que nunca tiveram acesso ao exame, ao passo que nas regiões com maior pobreza, menor desenvolvimento social, há uma taxa maior de mulheres que não obtiveram acesso à mamografia. A cada 100 mulheres que desenvolvem um problema, há um caso masculino. Então, a gente fala em Outubro Rosa, a gente fala em câncer de mama, mas a gente não pode esquecer que o câncer de mama também pode afetar homens, certo? A prevenção, através do autoexame, do toque das mamas. Esse toque tem que ser feito, ele é indicado mais para mulheres até 50 anos, porque após os 50 anos o indicado é a mamografia. E identificando qualquer irregularidade, a mulher ou o homem no caso, deve procurar a unidade básica de saúde, lembrando que no Brasil nós temos um sistema de saúde público, universal, acessível a qualquer pessoa, independente de qualquer característica, de identidade, de gênero, de classe social, de orientação sexual, de etnia, o SUS é para todos. E o acesso e o tratamento é totalmente gratuito, certo? Então, esse é o recado que eu tenho que dar para vocês. Conversem com as mulheres que vocês amam, com as mulheres da vida de vocês, sobre a importância do autoexame e da prevenção do câncer de mama. Então é isso, na sequência a gente continua aí com a nossa aula de geografia, certo?
Então vamos continuar aí o estudo da industrialização. Na aula de hoje nós vamos falar sobre os recursos energéticos. A aula de hoje ela é para o 7º ano do ensino fundamental, na apostila 3, a partir da página 217, e também para a educação de jovens e adultos, certo? Vamos fazer uma breve revisão do que a gente estudou na última aula. Na última aula nós estudamos os minerais metálicos no Brasil e estudamos aí a produção desses minerais em 2 estados de destaque na produção nacional, que é o estado de Minas Gerais e o estado do Pará. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a industrialização ainda, só que agora dos recursos energéticos. E vamos falar especificamente aí sobre o carvão mineral, se der tempo. Beleza? A energia ela é fundamental para a sobrevivência, né, e para o desenvolvimento humano, e ela é determinante no desenvolvimento econômico e na consolidação do poder geopolítico das nações. Inclusive, né, algumas guerras, alguns conflitos entre as nações acontecem, né, em razão desses recursos energéticos, como por exemplo o petróleo. Em 1973 aconteceu uma elevação do preço do petróleo, isso fez com que, lembrando que o petróleo é um recurso energético, tá? Isso fez com que acontecesse uma diversificação das fontes de energia, né? Em razão do preço estar alto, começou-se a procurar aí, outras formas, né, de recursos energéticos. Nós temos aqui na primeira imagem, né, a questão do carvão mineral. Nós temos aqui uma plataforma na segunda imagem de exploração do petróleo. Aqui nós temos a energia eólica nessa terceira imagem, né, que é produzida a partir do vento. E nós temos aqui uma usina nuclear na quarta imagem, certo? Que exemplifica aí, né, 4 fontes aí, né, de energia. Continuando, vamos falar então da era do carvão, né? Bom, primeiro a gente tem que falar o que são combustíveis. Combustíveis são quaisquer materiais capazes de queimar, gerando calor e energia. Provavelmente o primeiro combustível que se tem registro talvez tenha sido a lenha, certo? As fontes de energia utilizadas antigamente tinha aí a tração animal, né? A gente ainda às vezes a gente vê nas pequenas cidades, né, o uso do animal, né, para tração, principalmente quando a gente vê em carroça, né? E a gente também tem que pensar na questão do maus trato aos animais, né, que nem sempre isso é adequado. Nós temos a energia hidráulica também, a hidráulica como fonte de energia e a eólica, certo? A partir do século XIX, aconteceu então o crescimento do carvão mineral como fonte de energia. Por quê? Porque o carvão ele gera muito mais calor e energia do que a lenha. E com a Revolução Industrial houve ainda mais, né, aumentou ainda mais aí o crescimento do consumo de carvão. Nós vamos falar sobre isso. Uma das consequências, aí, uma das características negativas do consumo do carvão é a poluição. Como a gente vê aqui, uma cidade inglesa, né, e a poluição advinda aí, da utilização do carvão como fonte energética. Página aqui 218. A era do carvão mineral. Então, as máquinas que eram movidas a vapor, agora vocês vão entender o porquê dessa relação com a Revolução Industrial. As máquinas eram então movidas a vapor, isso foi a causa do crescimento do uso do carvão, certo? A queima do carvão mineral produzia o calor necessário para aquecer a água e gerar o vapor, né, nas indústrias. Então, o desenvolvimento desse tipo de maquinário foi a base tecnológica da chamada primeira Revolução Industrial, que foi o desenvolvimento aí dessas máquinas movidas a vapor. Então, com o desenvolvimento dessas máquinas movidas a vapor, nesse período que se chamou primeira Revolução Industrial, aconteceu então aí o aumento significativo do uso do carvão como fonte energética. Nós temos aqui esse gráfico, vamos acompanhar aqui. Nessa linha aqui à direita, nós temos aqui o período, né, em anos, 1850, 1880 e 1910, né, na horizontal. E na vertical, nós temos o consumo em porcentagem. Olha só o consumo da lenha em 1850. O consumo da lenha era responsável por 90% da produção energética, né? Ela era o recurso mais utilizado. E caiu para 1880 para 50% e 1910 para 10%. Olha só o carvão, o aumento que teve. Ele era responsável por 10%, 50% e em 1910, 75%. E o petróleo e o gás surgindo em 1910, certo? Continuando, falando ainda sobre a era do carvão mineral. A utilização do carvão mineral também trouxe algumas outras coisas, como a aceleração das comunicações e o barateamento dos transportes, né? Porque os transportes se tornaram
aumentou, né, a acessibilidade no que se refere aos transportes, que se tornaram também mais velozes com a utilização também do vapor. As máquinas a vapor elas passaram a ser utilizadas para movimentar os trens e os navios, né? Então houve um aumento, né, da oferta, né, de meios de transporte. O uso atual do carvão mineral, então o carvão mineral ainda ele permanece em utilização nos dias atuais em grande escala, mas não é exatamente igual ao uso do passado. Atualmente ele é uma importante matéria-prima, em especial na siderurgia, e ele é fonte de energia em usinas termoelétricas, certo? O que é siderurgia? Nós temos uma imagem aqui, né, de um processo fabril aqui numa indústria siderúrgica. É o ramo da metalurgia que se dedica à fabricação e tratamento de aços a serem fundidos. Então o carvão mineral ele é muito utilizado aí nesse tipo de indústria. Continuando, produção e consumo de carvão. A produção mundial de carvão em 2015, 8,2 bilhões de toneladas. Os 3 maiores consumidores, os 3 países que mais consomem carvão, também são os 3 países que são os mais produtores. Ele tem 2 funções na siderurgia, o carvão. Uma função é a geração do calor necessário para fundir o minério do ferro, que é usado na produção do aço, certo? E também ele é usado na mistura do ferro para a criação da liga metálica conhecida como aço. Observe essa tabela aqui. Mundo, maiores produtores e consumidores de carvão em 2015. Olha só, China, Estados Unidos e Índia, primeiro, segundo e terceiro. O consumo, China, Estados Unidos e Índia, primeiro, segundo e terceiro. Certo? A China ela é responsável por 46% da produção mundial de carvão mineral e ela consome 52%. Ou seja, ela não é autossuficiente. Ela ainda acaba aí importando 6% da produção mundial de carvão para o mercado interno dela. Os Estados Unidos ele é autossuficiente, produz 12% e consome, né, os 12%. E a Índia também, olha só, produção de 8% e acaba tendo como consumo 11%, então ela também precisa importar, certo? Continuando, o uso do carvão mineral nas usinas termoelétricas, a gente falou na siderurgia, né? Vamos ver agora nas termoelétricas. O calor gerado pela queima do carvão aquece a água da caldeira, cujo vapor gera pressão que movimenta as turbinas. Essas turbinas, né, por sua vez, movem o gerador de energia elétrica, que conduz a energia para a rede de transmissão. Então, a utilização do carvão aí nas termoelétricas tem por finalidade, né, a produção de energia elétrica. Outro uso importante, né, nas termoelétricas, que aqui está exemplificado. Olha só, a energia calórica, o carvão, a água, aqui é a caldeira, o vapor passando pela turbina e a geração de energia indo para as torres de transmissão. Essa ilustração aqui vocês encontram na página 219, tá? Da apostila de vocês. Continuando, vamos lá. O carvão mineral. Os países com hidrelétricas insuficientes. Nesses países em que não se tem aí muitos rios de planaltos, né, que são fundamentais, né, para a criação de usinas hidrelétricas, como é o caso do Brasil. Nesses países que carecem, né, o Brasil no caso tem em abundância esses rios, não é o caso do Brasil, né, a instalação de termoelétricas, mas nos países que carecem aí do recurso das hidrelétricas, eles acabam desenvolvendo as termoelétricas, elas são fundamentais, tá? Apresentam 2 vantagens. O carvão, né, desvantagens na verdade. O carvão é uma fonte de energia não renovável, então não é capaz do homem produzir e nem a natureza de renovar essa produção, e a queima do carvão produz uma alta poluição atmosférica. Mas, ainda assim, apesar dessas 2 grandes desvantagens, cresceu o uso em larga escala nas últimas décadas. E se tem uma previsão, que o consumo crescerá, pois existem grandes reservas carboníferas e o custo de exploração do carvão mineral é relativamente baixo. Então, apesar de todas essas consequências negativas, ainda tem uma reserva muito grande de carvão mineral que vai ser explorada e vai fazer com que o consumo de carvão mineral continue crescendo no mundo. Nós temos aqui a participação do carvão mineral na geração de eletricidade, ou seja, nas termoelétricas, no mundo, olha só, e aqui na cor verde na China. Então essa linha vermelha aqui indica a utilização do carvão na eletricidade no mundo e a linha verde na China, certo? Então, o crescimento foi também influenciado aí pelo aumento da participação do carvão na produção elétrica da China. Continuando, carvão mineral no Brasil. A reserva total no Brasil é de 32 bilhões de toneladas. O Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, tem mais de 89% dessas reservas. Destaca-se a área de Candiota, no Rio Grande do Sul, com 38% do carvão mineral nacional. Então, 89% da produção está no Rio Grande do Sul,
89% da produção do país, e 38% da produção do país está na área de Candiota, no Rio Grande do Sul. Nós temos nesse mapa aqui, principais áreas com reservas de exploração carboníferas. Essa região é considerada como o cinturão carbonífero do sul do Brasil, que fica aí entre o sul do estado de São Paulo. Olha só, para vocês observarem aqui, pega uma parte do estado de São Paulo, passa pelo estado do Paraná, Santa Catarina, até o Rio Grande do Sul. A cor roxa aqui é o cinturão carbonífero, certo? Pessoal, na próxima aula a gente vai falar do carvão vegetal. Então a gente encerra o nosso assunto aqui falando do carvão mineral, e aí a gente inicia o assunto do carvão vegetal, né? Que é esse carvão que a gente conhece, que a gente compra no supermercado, né? No dia a dia, principalmente para fazer churrasco. Então até a próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, direcionem ao tutor do grupo de vocês, e bons estudos.